Olá pessoal, e aí moçada, vamos lá começar a nossa primeira aula com músicas, tá? Quero agradecer aqui a sua audiência, primeiramente dizer que, acima de tudo, faça a primeira etapa, o primeiro passo, que é essa parte de você ouvir a música integral, tá certo? A música se chama God's Not Dead, tem como intérprete Newsboys, tá? Então, se você não ouvir a música, você vai ficar meio perdido, tá? Então, se você não fez ainda, pause essa aula, assista a música no YouTube e depois volte para cá, tá? Por que isso? Existe uma lei que fala dos direitos autorais, tá? Então, nós, como professores, nós não podemos usar o vídeo durante uma gravação. Então, por isso que a gente faz esse sistema faz o link para que vocês possam ir lá na plataforma, assiste e depois volte. Sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa aula, tá certo? Então, eu vou escrever aqui para vocês a letra da música, tá certo? Então, a música, ela tem uma letra que começa com Let Love Explode. Depois vem And Bring the Dead to Life, A Love So Bold, To See a Revolution Somehow. Então, essa aqui é a primeira estrofe da música, tá? A gente vai trabalhar ela aqui. Então, muito importante, né, que você que está aí ouvindo esse vídeo, assistindo essa aula, que você repita, né? Que você só aprende inglês se você fizer a prática, tá? Então, você tem a expressão Let Love Explode, né, que seria deixa o amor explodir, deixa o amor abundar, deixa o amor dominar, porque a palavra amor, ela é uma palavra abstrata, então não tem como literalmente o amor explodir. Então é uma expressão que quer dizer deixa o amor dominar, deixa o amor ser prioridade, aparecer em primeiro lugar, tá bom? Segunda frase, ele diz assim, ó, and bring the dead to life, e trazer da morte para a vida, tá bom? A love so bold seria um amor muito ousado, ok? E a última frase da primeira estrofe, ele diz assim, ó, to see a revolution somehow, para ver uma revolução de alguma maneira, de alguma forma, certo? Então, por exemplo, daqui a gente pode usar como explicação, por exemplo, a parte na palavra explode. Vamos lá, na palavra explode, veja que o inglês ele é diferente do português, tá? Então, nesse caso aqui, essa letra X aqui, ela vai ter um som diferente, como também o som do O. Então, enquanto o X, ele vai ter um som de CS, certo? CS. A letra O, ela vai ter um som de O, ok? Então, no caso, vai ficar explode. Vamos lá. Explode. Basta você fazer aí a substituição, tá bom? Então, essa palavra, ela significa o verbo explodir, tá certo? E eu falo explode. Agora, vamos lá. Da mesma forma, eu também tenho aqui a figura a palavra, por exemplo, and bring the dead to life, né? And bring the dead to life. Por exemplo, a palavra dead, ela vai ser, olha bem, ela vai ter, significa morte, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ter um som, lembrando que o inglês ele não fala da forma do português, então não é dead.
esse A aqui, ele simplesmente, ó, ele não vai ter som, tá? Então, no caso aqui, a letra A, você vai colocar aqui uma abreviação de NTS, tá? Que seria não tem som. Então, não é dead, dead. E a terceira palavra também que eu vou explicar para vocês seria a palavra revolution, tá? Revolution seria revolução. Então, aqui no caso, a palavra revolução, eu falo revolution. Olha que detalhe importante aqui, gente. Esse final aqui, ele vai ter um som de shan, tá? Então, nesse caso aqui não é tion, mas sim shan. Então, fica revolution. Mais uma vez, o refrão número 1. Lembrando que você pode pausar o vídeo e deve pausar, fazer as anotações, anotar todas as explicações, como também fazer o trabalho de repetição, tá? Então, a primeira estrofe ficaria assim: Let love explode and bring the dead to life. A love so bold to see a revolution somehow. Vamos lá, vamos para a estrofe número 2, que diz assim: Now I'm lost in your freedom. Now I'm lost in your freedom. Então seria: agora eu estou perdido na sua liberdade. Aí você pode perguntar: mas como é difícil a tradução? Você não pode traduzir ao pé da letra, tá? Você tem que saber o que é que ele quer dizer na mensagem, né? Uma mensagem evangélica que fala sobre Cristo, e ele fala que a pessoa está perdida na liberdade, ou seja, que agora a liberdade faz parte da sua vida. Então ela simplesmente não se domina mais, ela está perdida na liberdade que Deus pode dar para o homem, tá? Então a frase fica assim: Now I'm lost in your freedom. Depois fala: And this world I'll overcome. And this world I'll overcome. Então seria: e eu vou superar este mundo, eu vou vencer este mundo, tá? A palavra overcome seria um verbo superar, tá? Então, por exemplo, só come é vir, mas quando eu junto overcome, vira superar, vencer. Então, vamos aqui agora dar uma olhada no que é importante. Certo? Então, por exemplo, seria, aqui eu posso destacar a palavra, por exemplo, ele vai fazer uma junção de lost com in, né? Então você não vai, muitas vezes a gente vê o estudante brasileiro esperando alguém falar palavra por palavra. Isso não acontece, tá? Enquanto a primeira eu falo lost e a segunda in, ele vai juntar os dois, porque tem a questão da a primeira palavra terminada em consoante e a segunda inicia com vogal. Então fica lost in, tá? Como se fosse uma palavra só. Então aqui no caso você vai ter uma junção na hora da pronúncia. Ok? Então tem que estar ligado nisso. Então ele fala assim, ó: Now I'm lost in your freedom. Segunda palavra também que eu vou trazer para vocês é a palavra liberdade, tá? Seria essa palavra aqui, ó, liberdade, né? Que o som correto dela vai ficar assim, ó: freedom, ok? Freedom. Eu coloquei aqui entre aspas para que você possa pronunciar tudo que está entre as aspas, tá?
não pode nem adicionar nem remover. Então, o que é que a gente percebe aqui? Que a letra D vai se transformar no som de R, tá? Então, eu não vou falar freedom, eu vou falar freedom, principalmente porque eles costumam falar muito rápido. Então, quando eles falam rápido, o som do D ele é transformado. Então, fica freedom. E outra expressão dessa estrofe que eu acho interessante trabalhar com vocês é que ele fala assim, ó, in this world I'll overcome, né? Então, por exemplo, muita gente confunde a palavra mundo com a palavra, né? Então, por exemplo, essa daqui significa mundo e essa palavra aqui, ó, ela significa palavra, tá? Então, como é que é o som de cada uma? Tem uma diferençazinha bem sutil. Então, por exemplo, eu tenho aqui world, world, enquanto a de baixo eu falo word, ok? Então, pratique, lembrando, quanto mais você praticar, melhor o seu inglês vai se transformar, certo? Então, mais uma vez, a primeira eu falo world. Por exemplo, Beto Carreiro world. E a de baixo, a palavra word, word. Vamos lá. Então, eu tenho aqui também essa expressão que eu achei super interessante, que é a expressão o eu abreviado com 2 L's, tá? Que significa nada mais é do que o I will, ok? I will. E o som dela vai ficar dessa forma aqui, ó. Você vai falar I'll, simples assim, tá? Então, quando você junta o I com o eu, você pode pronunciar I'll. Então, vamos lá. Então, fica assim a frase. In this world, I'll overcome. E esse mundo eu vou superá-lo, eu vou vencê-lo, né? Então, dando continuidade, terceira estrofe da música, ele fala assim, ó: My God's not dead. My God's not dead. He's surely alive. Vamos lá, mais uma. He's living on the inside. He's living on the inside. Roaring like a lion. Roaring like a lion. Então, aqui no caso, eu vou fazer também as partes importantes, tá? Aquelas que chamam mais atenção. Cuidado na hora de pronunciar. Então, basicamente fica o seguinte, ó. Ele fala, My God's not dead, certo? Que significa, meu Deus não está morto, né? He's surely alive. Ele certamente está vivo, né? He's living on the inside, roaring like a lion. Ele está vivendo dentro de mim. Roaring seria roaring like a lion, né? Que seria rugindo como um leão. Aí vamos lá para as partes importantes, né? Por exemplo, quando ele tem aqui a expressão que ele está falando God's, seria, deixa eu colocar aqui de preto. Vamos lá. Então é o seguinte. Então ele fala assim, ó. Quando ele fala a expressão God's, nada mais é do que você falar God. Vamos lá. God is, tá? Deus é, Deus está. E também ele tem, por exemplo, aqui a expressão alive, né? Então eu tenho aqui a expressão alive, que significa vivo, né? No sentido de oposto a morto, vivo ou viva, tá? Então aqui é uma coisa interessante que você vai colocar o seguinte, ó. Não é alive, né? Esse i aqui
ele vai ter um som diferente, né? Que é um som de quê? Ele vai ter um som de I, tá? Então fica alive. Olha que detalhe importante, né? Então na hora da pronúncia tem que fazer a modificação, tá? Então a frase diz assim: My God's not dead, He's surely alive, He's living on the inside. He's living, né? Então nesse caso aqui, você tem aqui, olha, ele fala o seguinte: He's living, né? He's living. Então ele está morando, né? Dentro de mim. He's living on the inside. Ele está morando do lado de dentro, dentro de você, tá? He's living on the inside, né? Então ele está morando do lado de dentro. Vamos olhar aqui uma particularidade. Essa questão aqui do, por exemplo, quando eu falo inside, olha bem, ó, ele vai mudar o som aqui nesse I, tá? Então vai ficar, por exemplo, vamos lá, por exemplo, qual vai ser o som desse I aqui? Vai ser um som de I, tá? Inside. Vamos lá, então, mais uma frase. Ele fala assim, ó, roaring like a lion. Aí alguém pode perguntar, mas professor, o verbo like não é gostar? Isso. Like pode ser gostar, mas também pode significar como, tá? Um comparativo, né? Então, por exemplo, ele fala like, tá? Então, roaring like a lion, like a lion. Olha, ele fala também roaring, que seria o verbo rugir, tá? Gritar, né? Então roaring, tá? Roaring. Agora vamos analisar aqui o que seria o som desse A aqui, ó. Ele vai ter um som diferente, tá? Ele vai ter um som, você não vai falar roar, é roar, vai ser um som de U, ok? Então roaring. Roaring. Então fica he's living on the inside, roaring like a lion. Vamos lá. Aí a próxima parte da música, ele fala he's roaring. E agora começa a segunda metade da música, tá? Que seria assim. Então ele fala let hope arise and make the darkness hide. Vamos lá. Let hope arise and make the darkness hide. My faith is dead. I need a resurrection. Somehow. Então, vamos analisar aqui o que é importante, tá? Dessa estrofe da música. Lembrando, gente, comentem, tá? Deixem seus comentários o que é que vocês acharam dessa música. Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e o mais importante também, coloquem o sininho, que é ele que vai indicar a vocês aí quando no futuro tiver novos vídeos sobre música, tá? Então compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Vai ser um canal no YouTube onde você vai conseguir bastante conteúdo gratuito e vai ser bem legal para você evoluir no idioma inglês. Então vamos lá, continuando aqui. Ele fala essa parte do refrão, ele diz assim: Let hope arise and make the darkness hide. My faith is dead. I need a resurrection somehow. Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui como destaque nessa parte, eu posso falar, por exemplo, deixa a esperança surgir, tá? Primeira linha da estrofe.
And make the darkness hide seria e deixa a escuridão se esconder, sumir, desaparecer, se ocultar. Ele diz assim na 3, ele fala que não tem fé, né? Que a fé dele está morta. Então, eu não tenho fé. My faith is dead. E a última frase da estrofe ele diz I need a resurrection somehow. Então seria eu preciso reviver, eu preciso ter uma ressurreição, eu preciso viver novamente de alguma forma, né? Então ele fala I need a resurrection somehow. Aí importante aqui que eu acredito seria, por exemplo, a palavra hope, que seria esperança. Esperança, que eu vou falar da seguinte maneira, ó. A letra O, ele vai ter um som diferente, não é? Vai ter um som de O, tudo bem? Então é hope. Enquanto que a palavra hide, que seria esconder, ocultar, certo? Então a palavra hide, que é um verbo, seria esconder. Eu vou falar de uma forma diferente, olha. Então vai ter uma mudança aqui na letra I, certo? Vai ter um som diferente. Vamos ver aqui, vai ser um som de I. Então nesse caso aqui, o I vai ser pronunciado com som de I. Vamos lá, próxima palavra importante vai ser a palavra fé. Então a palavra fé eu falo faith. Faith. Vejam que o estudante brasileiro ele tem uma grande dificuldade de aprender inglês, porque a escrita ela é totalmente diferente muitas das vezes da forma correta da pronúncia. Então o aluno ele considera como sendo uma coisa difícil, tá? Olha como vai ficar a palavra fé em inglês, ó. Faith, tá? Você está colocando aí entre aspas a pronúncia correta, tá? Faith. Vamos mais uma. Outra parte importante que eu acredito que é a parte que ele fala assim: eu preciso reviver de alguma forma, né? Então essa pessoa ela está sem fé, ela está desesperada e ela fala que precisa ter uma transformação na vida dela. Então ela diz assim: I need a resurrection somehow. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, I need a resurrection somehow. Vamos ver como vai ficar aqui, por exemplo, ó, vou dar destaque aqui para essa parte do... A gente sabe que precisar em inglês eu falo need, né? Só que aqui ele vai fazer uma junção, o need mais o a, ele vai virar um som diferente, olha, ele vai ficar nira, certo? Então fica I need a resurrection somehow. Esse aqui é o grande segredo, porque muita gente não consegue entender quando alguém fala em inglês, porque existem as junções fonéticas, né? Que vai fazer com que o seu inglês você acabe não entendendo o que está sendo dito. E a última parte, no caso, seria a palavra, já começando agora a próxima parte da música. Ele diz assim, ó, por exemplo, ele fala now I'm lost in your freedom. Na verdade essa parte aqui ela já apareceu lá em cima, né? Ela está sendo repetida, mas não tem problema. Aqui no caso eu falo como foi falado lá em cima anteriormente, ele fala lost in, né? Now I lost in your freedom. Vamos colocar aqui, por exemplo, a palavra agora, né? Então, now em inglês eu falo agora e a pronúncia dela eu vou falar da seguinte forma, olha, esse O ele vai ter um som de A, então fica now. E a palavra também seu em inglês, né? Pode ser seu ou sua, eu falo your. Então essa seria
essa parte aqui. Se eu ouço em inglês, eu falo your. Vamos lá. A parte final, né, seria a última estrofe, seria da seguinte forma. Ele fala assim, ó: Let heaven roar and fire fall, come shake the ground with the sound of revival. Então essa é a parte final da música. Let heaven roar and fire fall, come shake the ground with the sound of revival. Vamos primeiramente aqui trabalhar a tradução, tá? Que diz assim, ó: deixa o céu rugir, né? E fogo cair do céu, né? Let heaven roar, né? Deixa o céu rugir, gritar e o fogo cair. Aí quando ele fala assim, come shake the ground, seria tremer a terra. O fogo do céu cair e tremer a terra. Come shake the ground. A palavra ground é terra, tá? E aí ele fala with the sound of revival, com o som do reavivamento, né? Então aqui está falando de algo sobrenatural. Então vamos colocar aqui as partes importantes. Por exemplo, a palavra heaven, seria paraíso, tá? Paraíso. E a palavra, por exemplo, vamos colocar aqui a palavra, quando eu falo heaven, olha um detalhe importante aqui, ó. Por exemplo, a letra A, ela não tem som, tá? Você não pronuncia o som desse A aqui, certo? E a palavra roar, olha, roar, ele fala que seria rugir, né? Alguma coisa relacionada a barulho, um som forte, né? Então seria rugir. Olha o som desse A aqui, ó, ele não vai ter som, ele vai estar aí só de enfeite, tá bom? Então aqui no caso, roar. Vamos lá. And fire fall, come shake the ground. Olha a palavra aqui, por exemplo, a palavra shake, que seria balançar, mexer, tá? Ele tem aqui a seguinte constituição, ó. Esse A, ele vai ter um som diferente, que é o som de E. Então fica dessa forma aí: roar, shake. With the sound of revival. With the sound, eu tenho aqui mais uma estrutura, seria o with, que significa com, tá? A pronúncia dela correta seria dessa forma aqui. Então fica with, com, em inglês. Vamos ver aqui. Dando prosseguimento, eu tenho aqui também a palavra que muita gente fala errado, na verdade tem que ter cuidado, que seria o som dessa estrutura aqui, ó, OF, né? Que significa de, uma preposição que nós temos no português. Como é o som disso? Tem que ter bastante cuidado, tá, nessa palavra aqui, porque esse F, ele não tem som de F, tá? Ele vai ter aí um som de V, tá bom? Então é O. Então, para finalizar a nossa aula de hoje, eu vou aqui ler para vocês toda a música. Lembrando, você que está aí assistindo essa aula, né, você pode e deve parar, pausa o vídeo, faz as anotações aí no seu caderno e dá prosseguimento, para depois você vai perceber que quando você for ouvir a música novamente, você vai ter uma facilidade bem maior de entendimento. Então, a letra da música toda, ela é dita assim, ó: Let love explode and bring the dead to life. A love so bold to see a revolution somehow.
Now I'm lost in your freedom, and this world I'll overcome. My God's not dead, He's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring, He's roaring. Let hope arise and make the darkness hide. My faith is dead, I need a resurrection somehow. Now I'm lost in your freedom. Now, in this world I'll overcome. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Então, você que está chegando aí, estamos chegando no final do vídeo, tá? E eu quero agradecer grandemente a vocês, tá? Dizer a vocês que esse canal ele tem o intuito de colocar aqui conteúdo de importância relevante, né? Como foi dito, não esqueça de se inscrever, não esqueça de marcar o sininho, porque quando você marca o sininho lá, você vai receber as notificações toda vez que o nosso canal postar algum material, tá? Então seja muito bem-vindo, divulgue, marque os amigos e até semana que vem com mais um vídeo de uma nova música, sucesso mundial. Tchau, tchau galera, até a próxima.